Boa tarde aos colegas que nos acompanham. Então, estamos iniciando mais uma edição, do nosso podcast. Para nossa satisfação, recebemos hoje então o Rogério Pérez Cunha, o nosso Rogerinho, aqui para bater um papo da mesma forma como estamos fazendo com os outros colegas convidados, Como todos que acompanham, ao menos, devem saber. Então, esta é mais uma das atividades em homenagem à Semana do Servidor Penitenciário, ao Dia do Servidor Penitenciário, que neste ano de 2022 nós vamos comemorar como uma semana, em função de que a partir do próximo ano, do ano de 2023, esta data comemorativa importante para nós do Sistema Prisional Gaúcho será comemorada no dia 10 de agosto, tendo em vista que no dia 9 foi votado em segundo turno a PEC da Polícia Penal e que no dia 10 esta PEC foi promulgada pelo presidente da Assembleia. Então, a partir do ano que vem, o Dia do Servidor Penitenciário passa a ser o Dia do Policial Penal no dia 10 de agosto. Bom, iniciamos então de imediato, esse nosso bate-papo. O Rogerinho, vou te chamar durante o nosso papo de Rogerinho, com a presença do nosso convidado ilustre e também com a presença do sempre parceiro, amigo, muito próximo, o professor Leonardo Leiria. Leonardo, boa tarde. Te passo a palavra para as tuas observações e para que nos ajude a iniciar esse nosso papo. Muito bem, muito obrigado. Tem uma coisa que a gente tem que se questionar introdutoriamente. Como é que um cara chamado Rogério tem o nome de guerra Rogerinho? Antes que tu responda, eu só queria aproveitar e agradecer aqui a eficiência, a eficácia, a presteza e a capacidade da nossa equipe técnica aqui, que é integrada pelo Douglas e pelo Kelps. Esse registro havia sido faltado, nós estamos advertidos por isso, mas resgatamos isso. Mas e aí, Rogerinho? Como é que é Rogerinho? Rogerinho fica implícito uma questão assim de olhando para ti, de simpatia, de sorriso, de amizade. Desde sempre que foi tratado por nós, por Rogerinho. Tenta dar uma debulhada nessa colocação aí. Bom, professor, antes de mais nada, boa tarde ao presidente Saulo, boa tarde ao professor Leonardo, boa tarde a todos aí. E realmente, todo mundo me questiona, me pergunta por que Rogerinho, mas isso aí foi quando eu trabalhei na penitenciária feminina, uma colega, lá pelas tantas, conversando, ela resolveu lá pelas tantas me chamar de Rogerinho. E até no início eu fiquei meio assim, Mas não, depois ela disse, não, mas eu te chamei carinhosamente, assim, tudo. E foi, a gente sabe, quando a gente não gosta de um apelido ou outro, aí pega. Aí eu fiquei meio assim, aí começaram a chamar, e ficou. E eu fiquei conhecido no sistema penitenciário como Rogerinho. Então hoje eu levo como se fosse... Já está consolidado, Rogerinho. Perfeito. Rogerinho, que ano que tu ingressa então no sistema prisional? Conta um pouco disso, as tuas passagens pelas regiões, pelas casas. Perfeito. Eu sou do curso 27, do 27º curso. Entrei em 1993 e comecei trabalhando na PASC, depois Presídio Central, depois NSD, Núcleo de Segurança e Disciplina, depois Penitenciária Feminina, trabalhei uma época em Caxias do Sul, e depois modulada de Charqueadas, e depois retornei para o núcleo, onde até então eu me aposentei, em 2016. A tua trajetória toda, ao que me recorde, isso nada além de um comentário, um detalhe que aconteceu contigo. Eu não tenho lembrança de tu teres assumido direção de presídio, coordenação disso, chefia daquilo, porque existem pessoas que têm um determinado perfil e elas podem ser grandes também não integrando uma função de chefia, o que é muito natural. Se eu estiver correto, explica para nós como é que funcionou isso contigo, ou me enganei? Não, tá certo, a colocação. Não, realmente eu tive convites, mas eu sou aquela pessoa, que eu não...
não é aquele lance, não sou aquele cara que sem ser chefe, pode-se dizer assim. Sempre foi mais da guarda. Isso, sempre fui aquele, como se diz no jargão, né, do sistema prisional, no fundo de cadeia. Então eu gostava disso aí, né. Eu trabalhei um tempo, mas muito curto mesmo, que eu acabei de ser quando eu fui subdiretor da modulada de Charqueadas. Mas eu não gostei porque, não era o meu perfil. Meu perfil era trabalhar lá nas galerias, né, de frente com o recluso ali, isso aí era o que eu gostava de fazer. E como eu era um ótimo profissional, sabia fazer isso, né, eu sempre fui supervisor. Todas as casas onde eu passei, eu sempre fui supervisor de equipe, isso aí sim. Mas não no cargo assim, diretor, subdiretor, chefe de segurança. Houve vários convites, mas eu nunca quis. O meu perfil é esse aí. O que eu achei absolutamente correto, citasse 3 vezes, eu vou falar pela 4ª, é a identidade de perfil. Tu acha que tu dá para aquela situação. Então tu não enfrenta que eu digo é não assume a outra, não surgiu para ti por disposição pessoal, pela questão do perfil. Perfeito. Eu acho que eu não me identificava para trabalhar, né, para ter um cargo de mais relevância, pode-se dizer assim, né? E eu sempre, como eu iniciei trabalhando na guarda, né, e acabei me identificando, né, aprendendo muita coisa, então eu resolvi, não, é aqui que eu vou continuar, é aqui que eu quero ficar. Tu sais do sistema em que ano? Entraste em 93, né? E saí do sistema em 2016. 2016. Foram quase 24 anos, né, de sistema penitenciário. Antes de entrar na SUSEP, tu tinha experiência de que área? Só por curiosidade, para dar uma pincelada. Isso, antes de entrar para a SUSEP, eu comecei trabalhando cedo, né, até porque eu tenho 37 anos de contribuição. Eu comecei em 79, trabalhando no supermercado Israel, como empacotador, depois fui cobrador, isso e aquilo, e por último eu comecei a fazer os concursos, né? E o primeiro concurso que eu passei e fiz foi na Fundação Gaúcha do Trabalho, FGTAS. Depois IBGE e depois sim vim a trabalhar na SUSEP, onde eu me identifiquei, ali eu resolvi. Ali que fizesse essa história. Tem uma outra coisa, tu conhece, né, o cidadão aquele chamado Baden-Powell, conhece e sabia quem era, né? O pessoal que é da área que ele vai falar aí, me explica essa relação com o Baden-Powell, o que ele representou. Perfeito. O Baden-Powell que o professor Leonardo se refere, né, é o BP, que a gente chama, né, que é o fundador do movimento escoteiro. Para quem não sabe, né, eu também faço parte do movimento escoteiro, eu e meu filho. Então me identifiquei muito, entrei em 2017 e estou até hoje, né? Lá eu pertenço ao grupo escoteiro Lídia Moschetti, da Vila Nova, e me identifiquei muito, né? O movimento escoteiro, ele mudou muito a minha vida, né, depois de aposentar. Aproveitar o ensejo, já que comentaste sobre a tua família. Quantos filhos? Conta um pouco pra gente, ficar com esse registro também. Perfeito, né? Eu sou casado há 17 anos, né? Tenho um filho de 12 anos e vivo tranquilamente bem, minha família está bem. Em Porto Alegre, né? Em Porto Alegre, sou de Porto Alegre mesmo. Não é muito pesado carregar essas medalhas na natação ainda? Também, para quem não sabe, pessoal, eu também, além de ser do movimento escoteiro, eu também, né, eu tenho uma outra atividade esportiva, né? Eu sou nadador, né? Eu sou federado, né? E atualmente em 2019 eu fui campeão sul-brasileiro de natação master, né? E no qual eu almejo ainda, talvez daqui um tempo, daqui uns 5 anos talvez, nadar o campeonato mundial de natação master. Isso aí é um sonho e é um projeto que eu tenho, né? E só depende de mim. Que maravilha! Não sei se queres fazer mais algum tipo de indagação ou podemos conversar sobre o sistema de hoje e o sistema da época do Rogerinho. Tem a visão dele sobre o sistema de hoje, com certeza. Tu sabes, Rogerinho, que vou sempre te chamar de Rogerinho carinhosamente, tá? Para ficar claro. A gente acompanha que os colegas que estão terminando, né, os seus cursos de formação hoje saem habilitados, né, em fuzil, em pistola 9mm, então uma realidade muito dispare se formos comparar, né, com os colegas que entraram
2, 3 décadas atrás do sistema. Não sei o que tu consegues acompanhar, né? Eu sei que tu estás hoje num outro momento, priorizando a tua vida pessoal, né? As tuas demandas pessoais, que são importantíssimas para ti, mas dentro do que tu acompanhas, da qualificação dos colegas de hoje, de outrora, enfim, da concepção dos servidores que atuam no sistema prisional, o que tu poderia, assim, nos acrescentar, nos adendar? Bom, pelo que eu vejo, assim, de fora, que depois que a gente se aposenta, a gente não acompanha tanto quanto quem está ainda na ativa, né? Mas pelo que eu acompanho, fazendo uma comparação, assim, é uma diferença enorme, né? Do meu tempo, quando eu entrei, para agora, né? Até a título eu digo, né, que tu falasse no armamento aí, fuzil, 9mm, eu sou do tempo que o nosso curso de tiro, né, nós dávamos só 12 tiros, era 2 vezes, um revólver 38, dava 6 tiros, recarregava ele de novo, dava mais 6 tiros e deu, tá feito. Tá habilitado. Tá habilitado, pronto, né? E canela seca. É isso, justamente, né? E em termos de viatura, então, né, muito menos. Eu sou do tempo do cadete, da Ipanema, né, da Kombi, que muitas vezes a gente ficava parado numa sinaleira, levando um preso no hospital ou numa audiência, tinha que descer para empurrar a Kombi, isso aí, então a diferença, e hoje a gente, né, o próprio Trovão também, né, o Trovão Azul, como é conhecido, que hoje eles passam, o pessoal passa por mim na rua, a gente vê as viaturas todas, né, novas assim, então é grande, né? Até em termos de escola, né? Em termos de escola, de aprendizado, tudo, mas eu acho que tem uma coisa, aí vai uma crítica construtiva, só tem uma coisa que do meu tempo a gente leva que dizem, né, conversando com outros colegas, que não tem, que é aquela união, aquela pegada, né, aquele de vestir a camisa como a gente vestia antigamente, né, que tu tinha horário para pegar e não tinha horário para sair. Eu, por exemplo, no núcleo, quando eu trabalhei no núcleo, né, nós saímos para as audiências sexta-feira à tarde, e à tardinha, quando nós chegávamos no núcleo, né, o que acontecia? Nós tínhamos uma viagem, né, de 2 dias e meio, então não tinha nem tempo de ir para casa, né? Nós chegávamos das audiências sexta-feira e já preparava todo o material para ir para a estrada, e voltávamos só domingo, e para nós era muito interessante, era muito divertido, né? Havia um momento do sistema, na época do 28º curso de formação de agente penitenciário, que aquela turma tinha um brado chamado Atenção e Coragem. Eu tenho que ter muita coragem para te fazer a pergunta que eu vou te fazer. Eu espero, tenho convicção que tu me conhecendo, tu tenha a compreensão daquilo que eu vou dizer. Eu vejo lutas e batalhas de pessoas que são travadas com muita fibra. Às vezes eu olho determinado problema que João, Pedro, Paulo, Maria tem, e ele supera, e eu fico me perguntando, será que eu teria condição para isso? Muito respeitosamente, eu quero te perguntar o seguinte: nós, teus amigos, soubemos que tu tiveste uma enfermidade num passado recente ou longinho, agora não me lembro mais. E eu acompanhei assim, mesmo à distância, não poderia fazer de outra forma, a tua batalha, a tua luta e a tua vitória. Podia dizer alguma coisa para isso, se é que tu podes, por favor? Porque eu acho que isso aí é um grande exemplo, a coisa o nascedouro disso aí é o entrevistado. Perfeito. O problema aconteceu com o entrevistado. Pode nos dar algum detalhe? Perfeito, não tem problema nenhum. Eu sei que tem muitas pessoas que até não gostam de falar isso, mas eu não vejo problema nenhum, tanto é que eu encarei de frente. Para quem não sabe, apesar que eu acredito que todo o sistema penitenciário já sabe, porque essa notícia se tornou de domínio público, né? Então, para quem não sabe, em junho de 2020, eu fui diagnosticado com câncer de medula, né? Claro que meu mundo caiu, né?
Foram dias e dias chorando e fazendo aquela pergunta que todo mundo que passa por isso pergunta. Por que eu? Pô, se eu ajudo tanta gente, né, isso aqui. Aí me disseram, não, isso aí foi uma missão que Deus te deu, tu vai ter que cumprir. Eu, prontamente, né? Aí comecei toda aquela batalha. Primeiramente, né, eu tinha que aceitar que eu estava doente. Foi o que eu fiz, eu aceitei, né, aí, né, correndo atrás de médico, tudo. Aí a minha hematologista me disse bem assim, Rogério, é 50% medicina e 50% cabeça. O teu psicológico não pode cair de jeito nenhum. E aí foi o que eu fiz, eu trabalhei a cabeça, né, a minha fé triplicou e hoje eu dou risada de tudo, eu não estou nem aí, né? Porque muita gente até não entrava em contato comigo porque ficava meio melindroso. Como é que eu vou falar com ele? Vou falar da doença dele? Não, eu não estou, eu estou tão tranquilo, né? Que depois que as pessoas conversam comigo, né? E vendo que eu estou dando risada, isso, aquilo, isso... Ô meu, nem parece que tu está doente. Eu digo, eu não estou doente. O câncer que se explode, eu não estou nem aí para ele. Tanto é que depois... Né, um tempo em dezembro agora eu fiz o transplante de medula, eu fiz 48 sessões de quimioterapia, né, e depois eu fiz o meu transplante de medula e hoje estou aí, ó, 3 meses depois, não sei se muita gente acompanhou, eu estava fazendo uma homenagem para meu pai. Meu pai tem 90 anos e é maratonista, só que ele estava se despedindo das corridas, né, e eu resolvi fazer uma homenagem para ele, né, correr junto com ele. E a amiga descobriu tudo, né? E fizeram uma matéria bem bonita. Bom, meus parabéns por essa grandiosidade, né? E fico satisfeito que tu tenha aceitado a pergunta, e especialmente porque tinha muita gente que queria saber disso. Por isso que eu me atrevi. Presidente Saulo, o que mais que nós vamos tirar? Perfeito. Essa brilhante criatura aí. Perfeito, eu sei que o que o Rogerinho, né, vivenciou, superou, né, foi algo assim que vai servir com certeza de referência, de exemplo para todos nós, para tantos colegas, né, que acompanharam, alguns mais à distância, né, outros com mais proximidade em função de serem amigos dele, mas todos fizemos uma corrente, isso é verdade, uma corrente de pensamento positivo para que ele conseguisse superar de maneira plena e da maneira mais rápida possível. Tem condições de nos dizer qual foi o lugar que mais gostou de trabalhar? Rápido e rasteiro, assim? O lugar que eu mais gostei de trabalhar foi o Presídio Central. Ali foi uma escola para mim. Tu é daquele grupo que tem imenso carinho pelo Presídio Central? Com certeza, porque ali foi uma escola para mim. Quanto tempo ficasse lá? Eu fiquei 2 anos e meio. De quando a quando? De 93 até 95, ali quando a brigada assumiu em junho de 95, se eu não me engano, né? Mas foi uma escola para mim. O Cléo trabalhava nesse período lá também, né? Perfeito. Cléo Boleiro. Cléo Boleiro, né? E muitos outros que eu... É o Rogerinho Festeiro, das festas dele, mas que nós vamos conseguir discutir, abordar isso agora, comentar muito agora, mas é o Cléo Boleiro e o Rogerinho Festeiro. Rogerinho, das tuas passagens por estas casas prisionais, sempre na condição de guarda, muito próximo dos colegas, com certeza, bem em função dessa opção que tu fizeste, né? Tem alguma história, algum caos aí que tu queiras contar para terminar o nosso papo de uma maneira para cima, alegre? Perfeito. São tantos causos que aconteceram nesse tempo todo aí, que eu tive que, de tantos, foi difícil até escolher, mas eu vou nominar um assim que eu acho que foi bem engraçado, assim, que ficou na história, tá? Eu só vou omitir nomes assim que é pra, né? Então, esse caso aconteceu... Fica mais perto do microfone, eu vou perder o registro. Esse caso aconteceu num presídio do interior, era inverno, era o tempo que era inspetoria penitenciária, ainda não existia a corregedoria, era inspetoria, e o professor se lembra dessa época aí. Né? É um presídio do interior, inverno, né? E 2 inspetores penitenciários estavam na cidade, era noite, né? Era bem tarde já, né? E eles passaram em frente ao presídio e viram a porta do presídio aberta, não a porta da galeria, mas a porta principal. E aí eles, com a luz acesa, resolveram entrar ali para ver, né, o que era. Entraram dentro e viram um colega na frente da mesa, na frente da galeria, assim, dormindo, né? Dormindo assim, né? E eles, um olhou para o outro e disse assim, vamos ver quanto tempo ele vai ficar dormindo, que é para nós, né, canetear ele, né, depois. Então ficaram na frente dele e o colega ali dormindo, né?
cabeça baixa, em cima das mãos, dormindo ali. E aí, né, e aí passou 5, 7, 10 minutos e nada, e o colega ali dormindo. Daqui a pouquinho o colega sentiu que tinha alguém na frente dele. E a esperteza dele, o que ele fez? O colega levantou a cabeça, olhou para eles, fez o sinal da cruz e perguntou: o que vocês desejam? Aí um inspetor olhou para o outro, lançou a cabeça: não, vamos embora. Né? Não tinha o que dizer, o cara estava orando. Né? Quando ele fez o sinal da cruz, ele já... Então esse aí foi um dos fatos. E aconteceu isso mesmo. Estava em contato com o divino. Né? E então tem tantas e tantas histórias que, senão, mas se for contar aqui, mas esse livro vai sair, né? Com certeza. Bom, é isso. A nossa ideia também é de no futuro aproveitar essa matéria-prima riquíssima que nós, né, estamos recolhendo os depoimentos, né, com as conversas com vocês, colegas do sistema prisional, para quem sabe também editarmos, né, lançarmos um livro. Então quero te agradecer pela parceria, né, pela amizade, enfim, pela tua participação nesse nosso projeto, a ti como convidado, da mesma forma, mais uma vez, enaltecer a presença do professor, né, só dizendo professor, a sapiência do professor Leonardo Eri, que nos ajuda desde o início na concepção, né, na realização, na implementação desta ideia do podcast. Te agradecer então, Rogerinho, pela tua participação e mandar um abraço fraterno a todos os colegas. Antes disso, fazer também um registro da importância dos colegas Douglas e Kelps, que estão aí na parte do som e da imagem, que está nos dando todo esse respaldo técnico que é fundamental para depois nós divulgarmos esse material para o grande grupo. Abraço fraterno a todos. Eu, da minha parte, também só gostaria de... Eu aqui agradeço a oportunidade, né? E, de repente, os colegas mais novos poderem me conhecer, quem não me conhece, né? Eu posso dizer assim, eu fui... Não vou dizer uma lenda do sistema, mas fui muito conhecido no sistema em todo o estado. Então, fica aqui o meu agradecimento pela essa oportunidade que vocês puderam me conceder. Um grande abraço a todos. Um abraço, muito obrigado.